De volta com o Manhã no Ar, nessa manhã de sábado, agora são 7 horas e 31 minutos. Fica atento ao horário, agradecendo também a interação do nosso telespectador através do nosso WhatsApp. O número é o 992912167. Se você ainda não tem, anota aí 992912167. Recebi mensagem lá do pessoal da Compensa falando que está sem energia elétrica na Compensa 3. Gente que teve problemas nessa noite. Também teve reclamação lá da Zona Norte, lá na Cidade Nova também, de pessoas que ficaram sem energia elétrica. Se você quiser interagir com o programa, pode deixar sua mensagem por lá também, que daqui a pouquinho eu vou ler aqui, trazer essas informações, a sua contribuição para o Manhã no Ar. E as nossas equipes também estão verificando o que está acontecendo na cidade, já que tem alguns registros de falta de energia. Falta de energia também que as pessoas estão acostumadas já, pelo menos durante essa última semana, no município de Iranduba e Manacapuru. Parece que a situação por lá começou a melhorar e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho de como estão essas cidades. Porque agora a gente vai falar de uma operação coordenada pela Polícia Civil aqui do Amazonas, que foi realizada em 5 estados. É a Operação Guará, que terminou na prisão da irmã de Zé Roberto da Compensa e membros de uma facção criminosa. A Tamires Clé está ao vivo e tem os detalhes para contar para a gente sobre essa operação. Olá, Tamires, onde essas prisões ocorreram, hein? Adriane, elas ocorreram por todo o Brasil, em 5 estados da federação. E um desses estados estava, inclusive, a família do líder de uma das facções criminosas aqui do Amazonas. E, de acordo com a polícia, eles tiveram envolvimento, eles são suspeitos de ter envolvimento naquele massacre que deixou 55 mortos em algumas penitenciárias, em algumas unidades prisionais aqui de Manaus. Então, olha só, a irmã desse líder da organização criminosa, do Zé Roberto, foi presa em Santa Catarina junto com o marido dela. Então, ela é a Maria Cleia Fernandes Barbosa, de 45 anos. O marido dela, o Marcelo Frederico Laborda Júnior, que é conhecido como Marcelinho do Centro, e também o sobrinho desse líder, né, que é Charles dos Santos Rodrigues, o bebê da Compensa. Os 3 foram presos em Santa Catarina, mas também teve prisões em outros estados, inclusive aqui no Amazonas também, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. Foram um total aí de 20 presos nessa Operação Guará, que foi deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, com apoio aí de outras delegacias, de outras instituições, de outras polícias aí pelo Brasil. E aí, além dessas pessoas, né, desses 3 que eu citei, uma das pessoas que também foi presa, que estava sendo muito aguardada, porque era também um dos alvos dessa operação, que era um dos principais alvos, era uma das chefes, uma pessoa que seria a chefe de uma das unidades prisionais quando esteve presa aqui no Amazonas, no CTPF, que é o Centro de Detenção Provisória Feminino. É a Andresa Rodrigues Lobo. De acordo com a polícia, ela chefiava ali o CDPF e ali no quilômetro 8 da BR-174. Então, ela também é suspeita de ter envolvimento naquelas ações coordenadas que deixaram aqueles 55 mortos. A expectativa é que todas as pessoas que foram presas, né, nessa operação fora aqui do Amazonas e cheguem aqui em Manaus neste fim de semana, eles vão ser apresentados na segunda-feira e vai ter mais detalhes, mas a gente já tem algumas informações, inclusive do delegado que chefiou essas operações, o delegado Orlando Amaral. Vamos ouvir um pouquinho do que ele disse. Essa é uma operação que foi deflagrada hoje em 4 estados, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Uma operação que teve a participação da Secretaria de Inteligência e do DRCO, né? As pessoas viajaram para lá e deflagraram hoje essa operação. Dentre os presos, né, tem aí a irmã do traficante Zé Roberto, né? E mais um elemento lá do centro da cidade conhecido por Marcelinho, né? Que são de uma facção criminosa. Tem participação nas mortes ocorridas naquele último evento aí das cadeias, mas isso evidentemente vai ser apurado com mais detalhes quando voltarem, né, inclusive pela Delegacia de Homicídio e por uma força-tarefa que foi nomeada para tratar daquele caso. Onde que a irmã do Zé Roberto foi presa? Ela foi presa em Florianópolis, por uma equipe do DRCO e mais os policiais de lá que estavam em Florianópolis.
Só corrigindo a informação que eu dei um pouco antes, ele, na verdade, o delegado adjunto, né, da delegacia aqui, da Polícia Civil aqui do Amazonas. Ele não chefiou a operação, mas ele vai também, deu essas informações para a gente, e a gente tem essas informações, ainda são preliminares. Todos os detalhes, claro, a gente vai acompanhar ao longo da programação da TV A Crítica. A gente vai fazer essa cobertura na segunda-feira, quando essas pessoas forem apresentadas pela Polícia Civil. Adriane. Que isso aconteça na segunda-feira, né? Porque como foram presos em estados diferentes, eles devem chegar a Manaus, ter esse deslocamento, esse trânsito agora durante o fim de semana e chegar a Manaus na segunda-feira. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E após uma semana, o fornecimento de energia elétrica em Iranduba e Manacapuru já está 80% normalizado, segundo a concessionária. Na casa de seu Armindo, a energia só voltou depois de 7 dias. Foi complicado. Noite de calor, né? E muitas coisas, né? Água. Eu passei uns 2 dias tomando água quente. Aqui. Pois é. E agora com a energia? Com a energia melhorou, né? Ficou bom. Já a dona Carolina ainda aguarda que o serviço chegue na casa dela, no bairro de São José. Enquanto isso, ela vai se virando como pode. Difícil, muita quentura, calor. Aí a gente está se virando aí, a gente vai lá para baixo tomar banho na usina. Por aí. De acordo com a concessionária, Manacapuru e Iranduba só terão a energia 100% restabelecida neste sábado, quando todos os 60 grupos geradores estarão instalados e produzindo 60 megawatts de energia, que corresponde à demanda dos 2 municípios. A falta de água ainda afeta 40% dos bairros de Manacapuru. Problema que só deve ser resolvido por completo com o fornecimento de energia restabelecido. Depois de tanto sofrimento, é hora de somar os prejuízos e aos poucos tentar seguir em frente. Mas a vida é essa mesmo, a gente vai levando. Foi sacrifício, mas a gente tem de vencer. Difícil mesmo, né? E órgãos de defesa do consumidor realizaram uma audiência pública ontem em Iranduba para fiscalizar o trabalho da concessionária de energia após esse apagão. E a Defensoria Pública discorda dos valores para a indenização. Dona Amazonina veio em busca de mais informações. Ela diz que teve prejuízos com eletroeletrônicos e também na banca em que trabalha, na feira de Iranduba. Estou com prejuízo na minha geladeira, né? Que ela é bem grande, só está gelando só o congelador. Para a parte de baixo, pode ir lá, tá tudo... Acho que queimou alguma coisa que não acende nem a luzinha de dentro. Aí eu vim atrás, e lá no meu trabalho, já é meu micro-ondas, que parou também. A concessionária informou que até o momento o serviço foi normalizado em 80%, mas está funcionando em modo de racionamento. A promessa deles é que se cumpra 100%. Então, nós vamos monitorar, fiscalizar se o 100% existe, ou se é 100% em Iranduba e 0% em Manacapuru. Já com relação à falta de água, a medida deve ser diferente. Nosso trabalho é que as bombas de água das 2 cidades sejam energizadas o suficiente, por horas suficientes, para que essas bombas encham as caixas d'água e as pessoas tenham na sua torneira como fazer comida, como tomar banho, lavar sua roupa. Esse é o ponto inicial e principal dessa semana. Depois disso, o segundo passo dessa força-tarefa é conseguir identificar o prejuízo total dos consumidores, tanto de Manacapuru quanto de Iranduba, para que as ações comecem a ser movidas, já que a Defensoria Pública discorda da empresa quanto aos tipos de ressarcimento. A Defensoria entende que é desproporcional e eu entendo que é inconstitucional, porque o princípio da proporcionalidade diz o seguinte: eu preciso indenizar, eu preciso repor um patrimônio, eu preciso colocar um dano moral, um dano à personalidade sofrida de forma proporcional. Eu não posso pagar poucos reais ou poucos centavos por uma pessoa que ficou 7 dias sem energia e sem água. E ninguém entende que isso é justo e proporcional, e a Defensoria, como guardiã
das pessoas pobres, também não entende e não vai aceitar. Vamos ajuizar a ação indenizatória no momento oportuno, após levantar os dados, após verificação de prejuízos. E para isso, uma ação está sendo realizada nos 2 municípios para que a população possa notificar aos órgãos de defesa do consumidor sobre os seus prejuízos. Nós trouxemos um formulário impresso, orientamos a população como preencher, tem de preencher e o formulário dos seus documentos pessoais, tem determinados campos a serem preenchidos e esses campos também precisam que sejam preenchidos com informações dos produtos que foram perdidos, que foram danificados. Então, o que a gente orienta a população? Que eles tenham algum comprovante de que aquele produto foi danificado. Para que a próxima passo dessa força-tarefa seja de chamar a empresa, isso já propomos à empresa, de criar uma linha direta com os clientes que foram penalizados, que foram prejudicados, para que não seja preciso uma ação extrajudicial. Segundo este promotor, caso não haja um acordo com a empresa, ou seja, identificada uma demora na regularização dos serviços, o Ministério Público do Estado vai entrar com uma ação civil coletiva na Justiça. Uma reparação de dano moral coletivo. Pega-se um montante para reparar o dano para a coletividade. É claro que não vai individualmente para cada cidadão ou cada consumidor. Vai para um fundo, que é o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, o resultado dessa multa. Ou seja, essa multa não vai lhe beneficiar diretamente, mas pode ser algo, uma punição que seja educativa, para que a empresa dê um suporte maior em situações posteriores, né? Porque é a segunda vez que isso acontece, de longos dias, de um longo período de tempo da cidade de Manacapuru e Iranduba ficar sem energia elétrica. Para você entrar com a reparação junto com a defensoria, é importante de fato ter provas de que teve prejuízos. Eles são bem óbvios, né? Mas de qualquer forma é preciso ter uma noção, precisar de alguma forma quanto você perdeu. Por exemplo, tirou foto das coisas que foram estragando, tem uma notinha fiscal do que você comprou ali no açougue, você que é comerciante, tem as notas fiscais ali de todo o material que comprou. É importante guardar esse material para conseguir uma indenização proporcional ao prejuízo que você teve. A questão de ficar no calor, daquele sufoco todo, vai ser nessa ação coletiva que o Ministério Público deve ingressar. A situação foi bem crítica, ainda é crítica, ainda tem alguns bairros que estão sem energia. Hoje, na madrugada, eu assisti um vídeo de uma moradora lá do município de Iranduba relatando que foi a primeira vez que dormiu decentemente depois de uma semana. Esses dias as temperaturas estão extremamente elevadas e aí fica bem mais difícil você conseguir lidar com tudo isso. Criança pequena, chorando, mosquito, enfim, é um transtorno muito grande que esses moradores enfrentam e alguns ainda estão enfrentando. A gente espera que isso se resolva o quanto antes, ainda falta 20% dos 2 municípios aí terem esse abastecimento normalizado e principalmente que isso não volte a acontecer dessa forma, né? E se acontecer, que tenha alguma situação paliativa, né? Que minimize os prejuízos, pelo menos explique para a população o que está acontecendo. Algumas pessoas já voltaram a assistir a gente nesses municípios, muito obrigada pela audiência aí e já passo aqui essa orientação. E falando em falta de energia, a gente está recebendo mensagem também no nosso WhatsApp, que é o 992912167, de falta de energia aqui na capital. Lá no bairro da Compensa, desde 1 da manhã, os moradores estavam sem energia elétrica, voltou logo no comecinho da manhã, já por volta de 6 horas. Recebo também a mensagem da Patrícia, que mora lá no Conjunto Galileia 1, na rua Galileia, na rua Mar da Galileia, dizendo que por lá também faltou energia 1 da manhã. Foi mais ou menos no horário que teve uma tempestade aqui que atingiu algumas zonas da cidade. Então pode ser que tenha essa influência. Então, se você estiver tendo algum tipo de problema, também pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 992912167. E agora a gente muda de assunto porque no primeiro semestre deste ano, mais de 40 mil usuários fizeram a portabilidade numérica de telefonia móvel e fixa aqui no Amazonas. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações. No primeiro semestre deste ano, mais de 4 milhões de transferências entre operadoras de telefonia fixa e móvel foram feitas no país sem alteração do número de identificação do usuário. Aqui no Amazonas foram em torno de 43 mil ações. A portabilidade numérica existe desde 2008 e foi implantada de forma gradativa nos 67 DDDs ativos.
Ela permite que o número de identificação dos telefones fixos e móveis seja mantido mesmo após a transferência de operadora. É exatamente isso, né? Para você que não sabe muito bem o que é a portabilidade ou que tem um número há muito tempo e não quer se livrar desse número, porém a empresa que você está, que mantém, né, a operadora, é uma operadora que não está suprindo a sua necessidade, mas você quer manter aquele número. Esse serviço é gratuito, você procura a nova empresa que você quer e informa o seu número dizendo que quer portar. E esse processo de transferência, a partir do momento que o usuário pede a transferência de operadora, tem que ser efetivado em 3 dias úteis. E ele também pode agendar. E caso desista dessa migração, quer permanecer na mesma operadora, tem 2 dias para suspender a migração do seu número. Mas se você quiser de fato mudar de operadora hoje e continuar com o mesmo número, é só entrar em contato com a nova operadora, informar, escolher ali o seu plano, se é pré-pago, pós-pago ou até de telefonia fixa, e você vai continuar com o mesmo número. E o governador Wilson Lima reuniu ontem secretários e gestores da administração estadual para determinar que eles apertem ainda mais o controle dos gastos do governo. No encontro foi apresentada a necessidade de redução de despesas de custeio, revisão de contratos, mas com a preocupação de manter os serviços. De acordo com a avaliação do governo, nos primeiros 6 meses de 2019, o déficit para cobrir as despesas com pessoal chegou a R$ 630 milhões em junho desse ano, o que representa 25% do aumento nos gastos em um ano e sem evoluir a arrecadação. De janeiro a junho de 2019, a receita total do governo do Amazonas foi de 151 milhões, menor que no mesmo período de 2018. Além da redução de despesas, o governo busca alternativas para ampliar a receita com o aumento da fiscalização contra a sonegação de impostos e auditoria na folha de pagamentos, além de otimizar espaços públicos, espaços ocupados por órgãos públicos, principalmente com dispensa menor de aluguéis. E a pista do aeroporto Eduardo Gomes está em obras e com a interdição em alguns horários, os passageiros devem ficar atentos às mudanças nos voos. O presidente da Infraero veio a Manaus acompanhar o serviço. A obra é para recuperar a pavimentação da pista e manter os níveis de segurança nas operações das aeronaves. O presidente da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária esteve em Manaus para acompanhar essa fase da obra. Essas obras, elas são planejadas ao longo do tempo, algumas intervenções, e era necessário que efetivamente esse incremento na segurança fosse dada à pista e como também ao próprio aeroporto, repercutindo em qualidade para o usuário, repercutindo em maior segurança nas operações aéreas. Essa é a segunda fase das obras que iniciaram ainda no ano passado. E dessa vez o investimento é de 27 milhões de reais e a previsão é que termine no dia 20 de dezembro. A pista está sendo interditada nos seguintes dias e horários: segundas, quartas e sábados, das 16 às 23 horas. Terças, quintas e sextas, das 17 às 23 horas. 5 das 8 companhias aéreas que operam em Manaus precisaram alterar alguns voos durante esse período. É possível que ocorra nas passagens que já foram compradas. Daqui para frente, quem comprar passagem, com certeza já estará comprando as passagens nos horários corretos. Pode ser que o que ocorreu no passado recente, pode ser que haja alguma alteração, mas com certeza absoluta isso não ocorrerá com as novas passagens que devem estar sendo compradas daqui para frente. As empresas devem entrar em contato com os passageiros, mas ainda assim, a recomendação é checar com a companhia se houve alguma alteração. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e atenção peladeiros de plantão. As inscrições para o maior campeonato de peladas do mundo encerram hoje. E ainda, hoje é sábado, mas é dia de feira. E qual será a feira que a Juliana está nesse momento? Olha, já dá para ver o peixe fresquinho e daqui a pouquinho a gente vai saber que local é esse e se esses preços estão em conta. Se você está na dúvida, está se programando para fazer as suas compras, comprar produtos fresquinhos, o peixe para o fim de semana, então continua ao vivo com a gente, continua com a gente que a gente volta já já ao vivo, direto de uma dessas feiras aqui da cidade. Volto no instante só.